Som. Estamos ao vivo para o YouTube, o Zoom. Boa noite, Tony. Boa noite, Rômulo. Boa noite, Célio. Vamos que Noite. vamos. Vamos lá, então. Obrigado, pessoal, que está aí ao vivo pelo YouTube. Vocês, sua participação, como sempre, é de extrema valia. A gente sempre toma bastante cuidado para acompanhar o chat, então mantenha o chat ativo, né? Vocês são pessoas inteligentes, não sai nada dali que não seja bom e importante, a gente gosta de ler. Lógico que temos uma pauta da reunião, da conversa, mas os comentários de vocês são sempre pertinentes, então nas pausas, né, entre um comentário e outro e tal, é legal pegar esse feedback e usar ele também. Muitas vezes feedback é uma sugestão, é uma dúvida, ou muitas vezes uma contribuição que merece ser lida aqui. O Romulo também toma bastante esse cuidado de ler vocês, acompanhar, e a gente estimula isso. Muito legal. Conforme foi anunciado hoje, durante a divulgação, ontem, hoje, esse é o nosso último encontro nessa quinta-feira ao vivo, dentro desse bloco que foram essas rondas filosóficas, né, de você buscar aí um caminho norteador, mínimo básico, que desperte em você para a formação da sua filosofia de vida. As pessoas têm seus estilos diferentes, seus gostos diferentes, muitas vezes até crenças diferentes, então elas acabam elegendo filosofias de vida, por muitas vezes, diferentes. O que o 38, como uma academia, como uma escola que somos, né, acima de tudo uma escola, que a gente tenta é mostrar para vocês a nossa filosofia de vida e os influenciadores que levaram a gente a escolher a nossa filosofia de vida. Nesse caminho você aprende a fonte, você não é o Tony que vai te falar um negócio, ou o Rômulo, ou qualquer um dos nossos incríveis instrutores espalhados pelo Brasil todo, né? Ou, sei lá, o Célio, não é o que a gente, não é uma pessoa, é uma onda que iniciou-se milhares de anos atrás, de acordo com o que está escrito, com os livros. Nós temos livros de 2000 anos atrás, com muita sabedoria, alguns até mais antigos que isso, né? E eu penso que essa coisa do 38, essa forma de ensinar através da fonte, está incutido na gente antes mesmo de tornarmos-nos professores, na observância dos nossos mentores. Eu, por coincidência, tive um mentor principal nessa caminhada, meu próprio pai, mas não necessariamente é o seu caso, mas você teve mentores, ou você teve um professor que foi muito especial, às vezes um irmão mais velho, ou sua mãe, ou um parente, ou um amigo, normalmente uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa com uma experiência que carrega, que consegue te dar a luz aonde parece que está tudo nevoado, parece que está tudo escuro. E observando meu querido pai, né, a vida toda, especialmente muito de pequenininho, até meus 20 e tantos anos ali acompanhando ele em instruções pelo Brasil todo, em provas de tiro e tendo uma convivência bem grande com ele, que envolvia o lecionar, eu sempre peguei essa referência da fonte, né? O meu pai, ele nunca uma das coisas que ele dizia era: meu filho, ninguém reinventa nada, meu filho. A gente pega emprestado e dá crédito à autoria, né, aos autores. Você fala, pô, isso aqui de acordo com... Isso vai desde, obviamente, uma situação técnica, né, uma empunhadura de uma arma, sei lá, puxar de um gatilho, até situações mais complexas, filosóficas, norteadores de um estilo de vida. Então, esses nossos gurus, eles prepararam o terreno para o 38 ser uma continuidade acadêmica por que não dizer, academia, né, de Platão. Por que não dizer ali do início, da primeira, oficializando aí, de acordo, né, com as grandes escritas e história, escola de pensadores. Isso é que nos faz orgulhosos. Puxar gatilho, se você tiver o tempo, a paciência, a disciplina
E lógico, ajuda. Se tiver um pouquinho de talento, cara, você vai ser incrível. Você vai, inclusive, vai de aluno a mestre, né? Se a relação for entre eu e você. Você vai me dar um pau aí no tiro se você tiver mais disciplina para superar o tempo, né, que eu atiro. Então você tem que ter mais disciplina, lógico, do que eu preciso ter hoje em dia. Por isso que é difícil você se manter na excelência. E se você tiver um talento que eu não tenho, essa parte técnica aí, poxa, eu vou estar aprendendo de você muito em breve, mais breve do que você imagina. Não é incomum, inclusive bem legal na figura do mestre isso acontecer. Ele é um momento do mestre se colocar na cadeira de aluno de uma forma com uma pessoa que você conhece tão bem, que é o teu aluno. Então você consegue talvez resumir aí o aprendizado, continuar essa escala de aprendizado mais rapidamente por conhecer tão bem o seu aluno e por conhecer a disciplina por tanto tempo. Mas nos aspectos mais profundos filosóficos, normalmente são pessoas realmente que têm uma idade já têm uma experiência, já têm uma época vivida e vivida bem vivida na apreciação dos estudos e do pensamento, da provocação do pensamento profundo. Estas pessoas que tornam-se via de regra nossos gurus, aí, mentores intelectuais, né, os sábios que nos dão esse caminho, e o que o 38 faz nada mais é do que facilitar esse caminho, mostrar para você essa fonte aqui, ó. E volto atrás, inclusive no aspecto técnico. Quantos de vocês são nossos alunos há tantos e tantos anos, vem o Tony ainda repetindo, isso aqui o mestre Jeff Cooper já falava, lá nos anos 60, tem escritas dos anos 50 artigos que provam que ele já dizia coisas que estavam quase que um século à frente do seu tempo, que às vezes hoje a gente fica querendo reinventar a roda, né? Cometer esse erro. Então a beleza desse ciclo aí de aprendizado e raciocínio e reflexão profunda entre os melhores é o que de fato o 38 é orgulhoso de ao menos tentar catalisar, trazer para você da melhor maneira possível. Quando você recebe esse facilitador, que é a Escola 38, que faz isso inclusive, serviço aí até quase várias vezes, né, de utilidade pública, faz agora, gratuitamente, ao vivo, aqui no YouTube, não é para todos, na verdade, quiçá seja para poucos, mas são sempre os melhores. São sempre aqueles que têm uma apreciação à nobreza intelectual, comportamental, mais elevada. E são as pessoas que na sua microcomunidade, ali na sua família, nos seus vizinhos, ali no seu trabalho, são as pessoas mais influentes de causar uma reenergização desse universo. Entregar para esse universo excelência, que falta tanto nas gerações modernas, que tanto nos envergonha em sermos homens modernos. Somos tão pouco habilidosos, somos tão pouco inteligentes comparados aos que estiveram aqui antes de nós. Então, eu inicio, né, essa abertura aqui, passando a bola para o meu irmão filósofo Rômulo, que vai introduzir o assunto final, a ronda final, a reflexão final, mas em caráter de despedida desse projeto, que durou aí várias e várias semanas, meses até, né? Em caráter de despedida, dizendo a vocês muito obrigado, né? Sou muito feliz, vocês de uma certa forma me deram a responsabilidade de estar aqui toda quinta-feira, ao vivo, não dá para ter desculpa, a gente não é blogueiro, a gente não é profissional, nada contra, mas a gente não é profissional do YouTube, do Instagram, nós somos profissionais da vida verdadeira, da vida tocável, onde os braços se encontram, os corações se sentem. Isso eu diria que nós somos exímios profissionais de conquistar as pessoas e de espalhar o conhecimento que foi nos entregado com tanta alegria e tanta bênção por pessoas melhores do que a gente. Mas essa questão de se forçar a estar aqui no horário, de ser ao vivo e fazer essas transmissões, realmente não é uma coisa que a gente tem nem vontade, eu acho, de ser muito bom, um troço um pouco irônico, mas vocês me fizeram navegar nesse barco aí, nesses oceanos diferentes para mim, certamente diferentes para o Rômulo, em testes que a gente vem fazendo técnicos aqui com o Célio, tentativas de
trazer uma transmissão talvez de qualidade um pouco melhor, que não é fácil, né? A gente tem que despender recursos de tempo e às vezes financeiros, muitos financeiros, para entregar uma coisa de qualidade para vocês. Mas é sempre um aprendizado. Então, graças a vocês que estão aqui agora, participando tanto do YouTube quanto a turma pelo Zoom, os irmãos e esse pessoal magnífico, irmãos e irmãs da Universidade do Tiro. Graças a vocês a gente sai dessa zona de conforto, faz até o que não gosta de fazer, que agora eu estou olhando para a lente de uma câmera e falando com ela, mas sentindo abraçado, porque de fato eu estou, pois me acostumei a saber que meus irmãos de armas, de filosofia de vida, de intelecto, de comportamento, né? de disciplina, meus irmãos vão esperar uma apresentação de calibre, né? No calibre aí que vocês merecem. Então isso nos força a sair sim da zona de conforto. Então ao encerrar essa live de encerramento, eu tenho que deixar já de cara esse agradecimento por vocês nos tirarem dessa zona de conforto. E sabe o que foi tirado da zona de conforto? Justamente o fato de vocês repetidamente estarem aqui todas as quintas-feiras, fazendo perguntas pertinentes, prestando atenção de fato aos assuntos discutidos, com a sabedoria que eu espero, talvez, aí, e a atenção que eu espero um dia ter. Né? Às vezes eu tenho dificuldade, eu sou um cara muito aloprado, então, poxa, admirável a atenção de vocês me fez e me faz e me fará ser um homem melhor, um homem mais completo. Então, em título aí, né, em grau de agradecimento, eu inicio essa última transmissão nossa e passo a bola para o meu irmão Rômulo para as suas palavras. Muito obrigado. Fala pessoal, boa noite. Como o Tony estava dizendo, esse é o nosso último encontro desse ciclo da Agenda Estoica. Obviamente continuaremos praticando, porque a ideia dessas reuniões aqui, dessas rondas, que são 15, é praticá-las 3 vezes durante o ano. Então nós já estamos no segundo ciclo, né? É a segunda vez que nós estamos passando pela Ronda 15. Nós viemos fazendo isso desde a primeira semana do ano. E todas essas rondas, para quem quiser continuar o exercício e repeti-las da 1 a 15 até o fim do ano, elas estão disponíveis no UDT. Tá? A gente só não vai continuar repetindo no YouTube a partir da 1 para não se tornar extremamente repetitivo, e nós estamos avaliando como que vamos melhorar a qualidade de algumas coisas, qual o tipo de temática que nós vamos trazer e por que nós entendemos que é possível talvez fazer alguma coisa um pouco diferente. Como o Tony estava dizendo, quando a gente começa a escolher uma filosofia de vida, obviamente, nos primeiros passos que a gente dá, a gente precisa ter um pouco mais de acompanhamento, de orientação. E é o que a gente tenta fazer com essas rondas no Zoom, aqui com o pessoal da UDT e posteriormente com vocês aqui do YouTube, é formar uma base para que a pessoa pode buscar o conhecimento através das suas próprias leituras. O estoicismo ele é bacana porque ele é muito prático, né? A gente reforçou isso várias vezes, e essas reflexões dessas rondas ajudam a gente aí desenvolvendo as nossas próprias ideias. A gente vai ver a autonomia que existe, né? O autocontrole tem muito a ver com a autonomia. Hoje a gente vai ver, vamos tentar estudar o que é a etimologia dessa palavra, autonomia. Então agradecemos aí, sabemos que é uma jornada que vai continuar, essa lapidação continua ao longo do ano, mas em breve nós queremos trazer uma segunda temporada daí com temas da atualidade que remetam a armamento e fogo, defesa pessoal e liberdade também geográfica. Deixa eu dar um salve para o pessoal aqui do YouTube. O Tylon estava dizendo que geralmente assiste pelo Zoom, mas que hoje está assistindo com a esposa. Então tá, pode colocar mais um aí nos espectadores hoje, que é a esposa do Tylon. Boa noite, um abraço a todos aí. O Rafael Baum está com a gente, Heraldo também, sempre presente, Trinda. Tem aqui um comentário do Matheus Ratayeski. Obrigado por dividir conosco essas reuniões. De nada. Esse é o intuito, fazer com que mais pessoas busquem os estudos e o esclarecimento. A nossa ronda de hoje fala sobre o autocontrole. Tá muito vinculado às virtudes, as primeiras virtudes morais que a gente estuda de Aristóteles, que dizem respeito às emoções, né? O
mastigar, sobre aquelas coisas que a gente entende assim de colégio, de antigamente, de ficar no cantinho da disciplina pensando um pouco. Ele usa algumas expressões desse cunho aí, que mostra que justamente as crianças elas têm um pouco menos de controle das emoções e é esperado que conforme vamos amadurecendo, né, vamos ficando mais velhos, é, desenvolvamos um maior controle dessas emoções aí. Embora a gente saiba que existem adultos que têm temperamento de criança, né? E daí isso aí acaba sendo uma coisa indesejável do ponto de vista ético. Inclusive hoje, para mostrar por que que o temperamento é importante. Hoje estávamos no nosso grupo de estudos particular, né, mais restrito. Hoje foi compartilhado por mim um vídeo do Instituto Niten, que é um vídeo onde o pessoal pratica Bushido, né, com aquelas espadas lá que os samurais utilizavam. É uma escola descendente do Miyamoto Musashi, né, Musashi Sensei, e a monja Koen Roshi, ela que é o expoente do Sotoshu aqui no Brasil, pratica Zazen e Bushido lá com o pessoal, e eles contam uma história do Miyamoto Musashi, é um samurai muito conhecido, né? Acho que todos vocês devem ter escutado falar dele, que ele é desafiado por um rapaz mais jovem, mais rápido, tem uma espada mais longa, e para ele ter algumas vantagens nesse duelo, ele chega atrasado. Ele chega atrasado e o desafiante dele começa a ficar muito bravo, porque ele é um desrespeito. Tá? Então ela diz, né? Essa pessoa já está em desvantagem. A gente vai ver que isso de fato é uma desvantagem. Da mesma forma que talvez se ele tivesse ficado calmo, né? Se ele não tivesse encarado aquilo como um insulto, aquilo ali poderia se transformar numa vantagem para ele. O Miyamoto Musashi também utilizou outras técnicas, né? Lutou de modo que o sol estava nas suas costas para ofuscar o inimigo. Ele preparou uma espada de madeira antes de ir para o confronto, deixou o cara mais pistola ainda, né? Como que ele ousa me desafiar com uma espada de madeira, algo assim. E Miyamoto Musashi venceu esse duelo. Em parte, estrategicamente, tentando manipular as emoções do seu adversário para ter vantagem. Então, mostra a importância desse autocontrole. Como de praxe, nós vamos trazer 3 citações de filósofos estoicos. Dessa vez são 2, né? Vou trazer Marco Aurélio e Epíteto, porque tem 2 de Epíteto. Tá? Então, Sêneca não aparece hoje, embora, obviamente, tenha muito a dizer sobre autocontrole e muito a enriquecer essa tratativa, mas, coincidentemente, nesse momento, dessas rondas que são fortemente inspiradas no material da Agenda Estoica da professora Lúcia Helena Galvão, da Nova Acrópole, nesta ronda, neste dia, ele não figura. A primeira citação de Epíteto, então, é: ninguém pode nos ferir. Podemos escolher encarar algo como insulto ou não. Ponto. Né? Nossa, peraí, como assim? Eu posso querer. Então a pessoa está me insultando e não é um insulto. Sim, se eu decidir não encarar como um insulto, de fato, é, eu não consigo não transformar aquilo num insulto, né? É o poder que a nossa mente tem sobre isso. Existe uma passagem que diz: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Por quê? Porque geralmente quem insulta está falando mais de si, da sua disposição da alma, do seu estado de espírito. A pergunta é: eu vou me rebaixar ao nível dele, né? Ou eu vou me manter num andar mais elevado da minha consciência, da minha alma? A primeira coisa que eu sei é: ele não sabe nada de mim, mas eu já sei um pouco dele nesse momento. É uma informação grátis que eu estou recebendo. Por que isso, né? O insulto tendo um caráter de ideia, né, de palavras, ele é diferente de um golpe físico que uma pessoa pode desferir contra a minha vontade, e se eu não for hábil o suficiente, né, não consigo escapar. Então, fisicamente, eu posso ser machucado contra a minha vontade, né, eu posso ser tocado. Por exemplo, no nariz, fui tocado não pela luva, mas pela costura da luva. Tá? Então, assim, eu escapei do golpe, mas era uma costura mal feita e que acabou machucando meu nariz. Tá? Então, contra a minha vontade, né, fui tocado, muito embora pela costura, que eu não estava contando com ela, e disse, por exemplo, que os samurais, eles apregoavam esse tipo de coisa. Hoje foi muito bacana, tá? Eu recomendo, quem tem curiosidade, vai no Instituto Niten e vê esse vídeo aí sobre a espada e o Zen, tá? Ele tem tudo a ver com a filosofia do 38,
tá? Como a gente entende a prática da defesa pessoal. E vem dos samurais, né, eles diziam que o homem ele pode ser ferido, mas ele não pode ser ofendido. Né? Os samurais treinavam essa disciplina desse autocontrole. Né? Com o pensamento, alguém pode me ferir só se a minha mente estiver aberta para isso, se a minha mente tiver essa disposição de deixar aquilo ali entrar dentro de mim, né? Ah, mas eu posso decidir isso. Né? Se eu disser simplesmente que isso não me diz respeito, olha, eu acho que esse cara está errado. Ele pensou, ele formulou um raciocínio e esse raciocínio está equivocado. O seu argumento é falso, né? Não é verdadeiro, não se aproxima da verdade. É como uma carta de cobrança que é entregue erroneamente no meu endereço. Eu digo, olha, guerreiro, acho que esse aí tu errou, tá? Eu não preciso ter compromisso com esse insulto. Eu posso escolher não deixar, então, que essa opinião alheia me atinja. E a partir do momento que eu faço, eu ainda tiro o poder do agressor. Né? Talvez ele ainda fique chateado com isso. Vou acabar descobrindo mais coisas dele ainda. E mostro, pelo exemplo, a outras pessoas como é possível fazer isso. Né? Aí eu pergunto, quando alguém tenta entregar alguma coisa e tu não a recebe, com quem é que fica aquilo que a pessoa está querendo entregar? Então é pior ainda, é ele que tem que acabar dormindo quando ele estiver na posição fetal dele, em casa, no seu leito de noite, ele que tem que pegar e fazer as pazes com aquele insulto que ele tentou proferir e que não me abalou. E se ele está falando alguma coisa que é verdade, que possa ser considerado depreciativo, mas que é verdade, não tem problema nenhum também, né? Eu posso usar aquilo ali como uma informação para querer melhorar, para querer evoluir como pessoa, e não necessariamente observar o lado negativo daquilo, né? Ele está me dando algo que de fato eu posso querer utilizar para o meu crescimento. Tony, alguma constatação aí com relação a essa primeira citação? Situações em que somos ofendidos, será que aconteceu pelo menos uma na tua vida? Exato, não. Constatação é aquela que todos nós temos, né? Que acontece, se a gente permitir, como explica perfeitamente, pontualmente o Rômulo, é uma permissão. Ser ofendido é uma permissão. E quando a gente é mais novo é bem mais difícil. Bem mais difícil. Eu acho que a maturidade, a própria idade, acho não, mas é uma certeza, né? A própria idade, mesmo daqueles que não estudam, a própria idade, o próprio tempo, a própria experiência dos anos faz a gente absorver um pouco melhor. Então, alguns homens, quando ficam mais velhos, podem fazer uma pergunta, né? Eu tenho um faixa preta que é Navy SEAL, né? Ativo ainda. E faixa preta meu, antes do corona, 6 anos atrás, ele falou pra mim assim, cara, eu nunca me importei, né? Faço o que faço, nunca tive problemas segundo os pensamentos, né? Duvidosos do que eu faço, medos, preocupações. Mas recentemente um amigo dele, um cara muito próximo, ficou semi-vegetal, ficou lá, tem que ser alimentado por canudo, e tinha um filhinho, uma mulher com um neném novo lá, filhinho novo. Uma circunstância dessa aí, qualquer, né, de confronto deles e tal, o cara ficou assim. E ele falou, cara, nunca senti, mas aquilo me abalou. Eu não quero ficar que nem esse cara, eu não quero ficar desse jeito. Né? E aí é que vem o ponto que eu quero dividir com vocês. Aí ele me pergunta, a gente fica mais macio, cara? A gente fica mais fraco com a idade? Né? Ficamos mais afrouxados, macios, fracos? Eu olhei para ele e dei uma risada. E na hora ali não tinha muito o que falar, a gente tinha acabado de dar um treino lá na unidade deles lá e tal. Eu olhei para ele e falei, cara, uma coisa eu te garanto que a gente fica, é mais sábio. Né? Então, eu não sabia o que responder na hora ali. Eu só sabia dizer isso, cara, a gente fica mais velho, fica mais esperto, né, bicho? Não é possível, né, cara? E quando o Rômulo começa a forçar essa reflexão conjunta aqui com a gente, com esse primeiro pensamento, eu tive uma circunstância essa semana que eu dividi brevemente com o Rômulo, e depois eu vou conversar profundamente com o Rômulo. E que ela me incomodou, assim, mais do que eu gostaria, não como incomodaria no passado de forma nenhuma,
mas mais que eu gostaria, e dá uma incomodadinha agora ainda, essa circunstância, aquele sentimento assim, poxa, de covardia e de injustiça, né? E a vontade que a gente tem é de ir lá e confrontar essa pessoa de qualquer jeito, confrontar nos argumentos intelectuais, até eu diria assim, uma vontade até feia, né? Uma vontade de humilhar ela, humilhar na frente dos outros, preferencialmente. Ainda mais quando a pessoa, nesse caso específico, é fisicamente capaz, é grande, é forte, né? Você não está se prevaricando. É uma pessoa que pode se defender de si. Então, parece que para nós que gostamos de acreditar que somos valentes, corajosos, dá quase que um extra fetiche de fazer essa humilhada, essa esculhambada. Cômica, eu faria do jeito engraçado, né? Faria mas com o propósito de dar uma humilhada na pessoa. Então você pensa desde isso até, sei lá, bater no cara, fazer coisas. E meu pai, certa vez, quando eu precisei do conselho dele de uma ação que eu tinha tomado, a decisão, vários anos atrás, 10 anos atrás, eu tinha tomado uma decisão e dividi com ele, pela sabedoria dele. E um cara extremamente inteligente, sábio e também muito violento, quando precisasse ser extremamente violento. E eu questionei, ele falou, meu filho, isso que você está falando, para pessoas como a gente, é a coisa mais fácil que tem. Bater, dar porrada, dar tiro, isso é muito fácil. Difícil é não fazer. Então, pô, aquele homem mais velho, mais sábio, que deve ter cometido os seus exageros quando mais novo, né? Quando na idade que hoje eu tenho, ou que na época eu tinha, muito mais novo ainda, 10 anos atrás. Então, o que eu penso, Romulo, é que quando a gente vê essas reflexões, quando a gente revisita essas rondas e as coisas acontecem com a gente, elas vão acontecer, não é a primeira, né? Óbvio, aquela história, e não foi a última. Que pelo menos o tempo, que não seja a sabedoria adquirida pelos esforços e a disciplina dos estudos, mas que pelo menos o tempo tenha nos dado alguma sabedoria, né? E que no atual momento eu não sou a minha melhor versão, nem de longe, mas que eu seja melhor do que isso me faça menos mal, pelo menos, né? É isso que a minha reflexão como é essa. Como aconteceu uma coisa pontual essa semana, e você me provocou agora, né? A minha reflexão é essa. Não é possível, o Tony não pode permitir que isso faça um mal, uma ansiedade, uma coisa que faria em mim 1 ano atrás, 5 anos atrás. Então, a minha promessa comigo mesmo e percepção é que faz quase nada comparado com um tempo atrás. É quase nada. E é justamente o que a gente busca na prática diária, um pouquinho melhor todos os dias, ao longo de anos. Aí, de fato, é possível a gente começar a adquirir essa fortitude interior. É o que estamos buscando, né? E o primeiro passo para melhorar nisso, de fato, talvez seja ter consciência de que é possível melhorar nisso, que existem exercícios que nós podemos fazer para melhorar nisso e que podem trazer resultados e a nossa vida melhora, desde que praticamos e façamos coisas que melhorem nas nossas virtudes morais essenciais e principalmente, em última instância, as intelectuais, que é o exercício da filosofia, né? A busca pelo saber do filósofo, que é o tema, então, da segunda citação que eu trago de Epíteto, né? A busca da sabedoria atrai críticas. Mesmo assim, não se deixe abalar. Ser humilde e persistente. Poxa, mas pera aí, eu estou buscando sabedoria, uma coisa tão boa, como é que isso aí vai atrair críticas, né? Pois é, infelizmente atrai críticas mesmo que a pessoa que entenda que está dando o seu melhor, agindo da forma mais justa possível, da forma mais correta, buscando o bem seu e do seu entorno, da sociedade, é passível de críticas também. Aristóteles também fala disso no Ética Nicômaco, né, junto com a justiça, dizendo que mesmo que a pessoa haja de forma justa, né, fazendo o que considera certo, não necessariamente só obedecendo leis, né, mesmo assim ela receberá críticas e terá pessoas que vão até cultivar algum tipo de inimizade com relação a elas, né, mas que mesmo assim é melhor perseverar. E a pessoa que é justa, é provável que ela faça amigos justos também, né? Percebam nela aquele valor e ela perceba aquele valor em outros. E fazendo essa amizade com essas pessoas, teria um entorno de pessoas virtuosas
e que poderiam ajudá-los, inclusive naqueles momentos onde houvesse inimizade com um terceiro. E aquele grupo forte faria essas inimizades diminuírem, né, em potência. De qualquer forma, né, se eu estou fazendo alguma coisa, certo ou errado, mas assim vai dizendo, poxa, se eu faço certo, os outros não gostam de mim. Do que adianta fazer o certo? De repente vale a pena fazer alguma coisa errada. Bem, o primeiro argumento eu já trouxe. A gente vai se unir de pessoas virtuosas, né, vai chamar a atenção delas e vai ser, pode ter a simpatia e, em última instância, a amizade verdadeira. E num grupo forte, né, obviamente somos seres gregários e nesse entorno nós podemos cultivar e fazer mais do que conseguiríamos fazer sozinho. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu durmo bem comigo mesmo, né? Eu estou aprovado pela minha própria consciência. E esse é um dos exercícios que a gente viu em várias outras rondas, né? Antes de dormir, perguntar, eu fui justo comigo mesmo ou eu me traí? Porque antes de tudo nós temos que ser verdadeiros conosco, né? Conosco e com os outros, mas temos que nos conhecer, saber aquilo que é justo e bom e dormir com a consciência tranquila, né? O que a gente fala do sono dos justos, muito embora possamos ser condenados por terceiros, tá? Mesmo buscando uma coisa bacana. Nunca vi alguém que não fosse criticado, então é perda de tempo eu buscar fugir da crítica e ser aprovado por todo mundo, mas uma expressão que se usa, assim, até em cunho por ser engraçado, assim, né, para tentar descontrair, diz, oh, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né, quem sou eu para tentar agradar? De fato, né, desconheço uma pessoa que tenha conseguido agradar, mesmo arrebanhando multidões, tem aquelas pessoas que estão dispostas a jogar pedras, então paciência da vida. E por que que talvez isso aconteça, né? Vamos pensar assim, quando a gente é pequeno e tem alguém é elogiado assim na sala de aula, pode ter certeza que vai ter um grupinho que vai se reunir depois lá para praticar um bullying com aquela pessoa, porque as pessoas têm inveja, né? Nesses aspectos, mas como vimos, tem adultos bebê, né? Pessoas que apesar não conseguem amadurecer, apesar de cronologicamente irem avançando nos anos. E, infelizmente, então, a gente vê que um dos maiores ódios da humanidade é do vício contra a virtude, né? Aqueles que não têm alguma coisa, a gente sabe que é um pecado capital, né? A inveja. A gente está numa situação que está ascendendo, está melhorando, né? Está deixando a mediocridade para trás, e aquelas pessoas que talvez estejam naquele pacto, naquele comodismo, elas sentem um tipo de repulsa, né, com relação a quem está as deixando para trás. Então, um dos ódios mais antigos da humanidade, infelizmente, é dos medíocres contra os sábios. E aquele que busca a filosofia, em algum momento, talvez vai encontrar isso, né? Mas há de se ter, então, a fortitude intelectual, a mente blindada, o que algumas pessoas gostam de utilizar uma expressão, né? Acho que tem outra que é um espírito inquebrantável também, tentar desenvolver tudo isso aí, porque seremos alvos de críticas independentemente do que fizermos. O Tony, eu acho que também sabe um pouco disso, né, Tony? Ou será que nunca foi criticado assim por... Bom, a, tu falou, né, Romulo? Eu vou só dar uma insistida no falado. Só está longe desse risco quem se cala, né? E nunca fez parte do homem, da nobreza do homem, ter algo para ser dito. Isso não pode ser confundido com falar o que não foi perguntado, ou que não interessa, ou que é irrelevante. Mas se algo é relevante para a comunidade que a gente está inserido, né? Seja ela. Esse é o problema da internet. Esse é o problema seríssimo da mídia social. Porque ela transporta algo de extrema importância para a tua comunidade, para o teu meio, de ser dito, por exemplo, uma mentira ser combatida, transporta no mesmo segundo macro para o mundo todo. Ou sei lá, pelo menos para quem for
da língua portuguesa, né? Se você faz uma expressão, alguma... Isso aí acaba perturbando esse cosmos de alguma maneira, e principalmente o autor, a pessoa que jogou essa energia, essa reflexão no meio, seguindo uma coisa instintual humana. Vejam bem como isso é esquisito, e me permitam ter dificuldade de explicar, porque nunca falei sobre isso, é uma reflexão que o Romo provocou agora, nesse momento, que olha só como essas pessoas inteligentes são capazes de conversas incríveis, o cara provoca uma coisa que você nunca pensou, como é que pode, bicho? Isso é a coisa mais bonita que tem. Case com quem você gosta de conversar, né? Essa aí era uma do... Eu acho que é do Nietzsche, essa. Eu acho que é dele. Case com quem você gosta de conversar, cara. Quase certeza é do Nietzsche. O nosso DNA, a nossa evolução, a nossa história evolutiva tá pouquíssimo tempo na transmissão do conhecimento de norte a sul do mundo em um segundo. Isso não existe no nosso córtex cerebral ainda, isso não existe no nosso comportamento entre os nossos, nosso bando. Mas as nossas opiniões atingem isso. E atingem as represálias, os impactos, que acredito que foi a pergunta, né, a bola que o Romulo deixou, e aí, já passou por isso, né, Tony? Já de forma imediata, causando nos mais preparados, o qual não necessariamente eu não me julgo, mas até mesmo nos mais preparados, efeitos perigosíssimos para a saúde, até psicológica, né, emocional da pessoa, daquele que assim seguiu nada mais do que um protocolo instintual quase. Não instintual no sentido de bicho, instintual no sentido da preservação de si, dos seus, do que aquele bando acredita, e de ser extremamente repulsivo às injustiças. Então as mídias sociais, elas são boas e se dá bem nelas, os que mais falam, que mais acabam, até por certos momentos, para os de mentira. Não necessariamente porque eles estão mentindo, mas porque eles não sentem nada daquilo que estão falando. Que muitas vezes, por vezes, pode até ser uma verdade. Só que é uma verdade muito, muito corriqueira, muito simplista, que ela tem pouco ou nenhum impacto na mudança verdadeira, intelectual e comportamental daquele que recebe a mensagem. Então o risco que você corre, usando o exercício, eu entendi bem que o Rômulo me provoca, você vai reagir de uma forma nobre, você vai colocar num meio que vai chegar em segundos para todos os cantos do mundo, você não vai ter efeito nenhum nesse meio, ou seja lá o efeito que tiver vai ser muito nocivo em retorno para você, e aí você vai ter que tomar um cuidado para não ser um cara problemático, né? Como aconteceu incrivelmente com um sujeito inteligentíssimo, fantasticamente inteligente, hoje bastante conhecido, que é o Jordan Peterson. Incrivelmente, Jordan Peterson foi uma vítima desse efeito cíclico aí de colocar as suas opiniões controversas para um mundo perdido, né? Porque nada controversas são, elas são muito racionais e inteligentes, e receber tanto impacto imediato por segundo, por minuto, né, de pessoas atacando e devolvendo, até por vezes na covardia dos seus confortos, de suas telas de eletrônicos, de seus eletrônicos, né? E causou no Jordan Peterson anos atrás, eu não sei quem acompanhou isso, mas ele ficou muito mal, ele chegou a assumir uns 2 anos, ele ficou bem mal. Um cara muito preparado, muito bom. Era isso que tinha acontecido, ele teve uma... E aí, Romulo, eu fiquei pensando agora, cara, porque isso não é nosso, né, cara, não é da nossa natureza receber. Se você está num bando, você criou-se num bando, aquele bando é porque deve ser parecido com você. Imagina que quando você faz isso, até fazendo uma analogia à alegoria da caverna de Platão, de Sócrates em primeiro momento, você pode ser, né, você corre o risco de você espalhar uma verdade, uma expressão, para um público que não quer ver essa luz e que ele mesmo vai querer te engolir, né? Então, imagina a internet, cara, o perigo, o risco disso é muito perigoso.
Então, quando o Rômulo me provoca, ele provoca porque ele sabe, né? É tipo, caramba, bicho. Cara, vou te falar, Rômulo, cara, vou te falar, irmão, eu não sou nenhum, pelo amor de Deus, né? Longe. Hoje eu tive uma reflexão e, cara, tu conduziu a conversa para ela ser colocada na sabedoria das tuas provocações. A minha reflexão foi assim, Rômulo, dirigindo, veio do nada isso. O mais valente dos homens hoje vestiria calcinha lilás na frente de Thomas Paine. Né? A gente estudou ele recentemente e tal, tá meio nessa missão aí de revisitar Paine. E é um cara, entre aspas, quase, não vou dizer que ele era um cara comum, mas comum de origem, cara de origem pobre, pô. A valentia desse cara, meu Deus do céu. Então, assim, não me admira, Rômulo, uma coisa que eu percebi, fiquei bastante confortável no sentido de abraçado com o sentimento que tu teve em comum ao meu recentemente em conversas nossas no nosso grupo fechado de alinhamento. Eu fiquei feliz, cara, o Rômulo corrobora com o meu sentimento, que legal. Não me surpreende que os homens modernos não tenham vontade alguma de expressar-se. E não é nem questão de Instagram, de brigar ali na internet e tal, que às vezes aí é bobagem, às vezes eu faço, às vezes é perda de tempo mesmo. Mas é com os seus. O cara não consegue ter ali uma expressão da verdade comigo, contigo, com os seus, com a sua esposa. E a verdade, Romulo, eu acho que só pode ser essa. Ficaram tão acovardados, tão medrosos que não querem confronto com nada. Querem só o confronto das suas próprias ideias, na sua própria cabeça, e chegando às suas próprias conclusões, sejam elas causadoras de ansiedades ou não, mas que ele controla até quando sentir ansiedade. Quando eu trago uma discussão para um sujeito inteligente, como qualquer um de vocês, mas em especial para o Rômulo, e o Rômulo sabe disso, que a gente entra nesses entre aspas, embates, que não são combates, mas são... eu estou preparado para tudo, para o Rômulo me dar uma surra intelectual, para ir quebrar um paradigma, mas a coragem é a primeira coisa que eu tenho que ter, né, Rômulo? Senão não tem mais nada. Excelente colocação, tá? Eu gostei que a pergunta rendeu bastante reflexão, que me fez pensar também. Eu vi aqui dois comentários que me chamaram a atenção, tá? Um deles foi do Bal, então agradecendo aqui pela temporada e parabéns pelos envolvidos no projeto. Ficam os brilhantes ensinamentos e o desafio de aprofundar os estudos. Vamos pegar essa palavra aprofundar. Hoje a gente estava conversando sobre isso, né? O que é a prática do tiro? E depois eu vou ali para o comentário do Evandro, da responsabilidade dos atos, né? De atirar e bater alguém, que a gente diz que atirar, né, simplesmente puxar o gatilho, não termina ali simplesmente. Embora tecnicamente uma pessoa possa ser muito boa, possa evoluir, principalmente se nasce com uma aptidão natural e coloca as horas de treino necessário ou tem um bom programa para seguir, bons instrutores, né, um bom mentor. De onde que vem esse aprofundar, né? O caminho que a gente tem, né, o Karate Do, Judô, Taekwondo, esses dos, eles são um caminho que a pessoa palmilha, né, que ela traça, mais profundo, né? Então, existe algum transcender meramente da técnica e a expressão daquela arte, né, a expressão de utilizar aquela arma, por exemplo, ela fica nítida em outros atos, né, em outros elementos da vida daquela pessoa, ou seja, ela passa a viver aquilo, ela é aquilo, né? No caminhar dela, é como se ela tivesse assim praticamente uma aura. Então, isso nunca é dissociado dentre os estudos que nós realizamos de algum tipo de prática de autoconhecimento, né, e que a pessoa esteja centrada, o seu corpo esteja centrado com a sua mente. Então, esses movimentos, essa prática, ela num grau muito mais elevado, ela depende da pessoa ter o controle sobre os seus sentimentos, o controle sobre as suas emoções, o controle sobre o seu corpo, né, sobre a sua mente, para ela saber onde é que o pé dela tá, para ela saber onde é que o braço dela tá, para ela saber o que é o entorno dela, né? Recomendo novamente que as pessoas assistam esse vídeo que nós estamos citando aí do Instituto Niten, onde a Koen Roshi, a monja Koen, fala sobre isso aí,
E de fato é o que nós buscamos, né? O que, com outras palavras, nós acabamos chegando que num nível mais alto dentro da escola de aperfeiçoamento da 38, isso aí seria alguma coisa como a metafísica do tiro, né? Obviamente pegando a metafísica emprestada desses filósofos pós-socráticos que nós estudamos, que, dentre outras coisas, abordam a metafísica, né? E a partir desse momento, né, quando a pessoa tem essa pureza de arma, a pureza da arma, ela é um dos elementos que traz a distinção abordado pelo Stephen Pressfield no Espírito do Guerreiro, né? Qual é a diferença, então, de uma pessoa que está fazendo aquilo ali para o bem, né, e uma guerrilha, assim, um mercenário, um assassino, alguma coisa. A gente tem que observar a pureza da alma da arma daquela pessoa, né? Onde que aquilo ali está se enquadrando com relação ao resto do ordenamento do universo. E para eu conseguir me ordenar adequadamente, eu tenho que desenvolver essas minhas virtudes, né? Eu tenho que me lapidar, eu tenho que descobrir quais são os meus erros e me esforçar todo dia para os minimizar. Em última instância, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos, né? É essa guerra interior que a gente diariamente trava e que gostaríamos de sair, essas batalhas diárias que nós travamos, e quando chegar no final da vida, nós gostaríamos de ter, pelo menos aí, superado várias delas, né? Para chegar num resultado mais bacana para as guerras. E é um pouco disso aí que a gente tenta compartilhar com vocês, né? Nessa prática aí de arte marcial, de tiro, por isso que a gente traz esse estudo filosófico. E lembrando, tá? Fazendo mais uma tangente, já que é o último encontro aí que a gente tem para tentar compartilhar algumas coisas, né? E de onde vem isso, né? Ele vem de fontes primárias de informação. O Tony fala muito aí de WhatsApp, de rede social. Qual que é um disclaimer que tem a Wikipedia, né? Esta não é uma fonte primária de informação. Ela é uma fonte secundária, terciária, opinião de outras pessoas, né? E dentro dessa filosofia, dentro da prática, do caminho, né? Como a gente sabe que tem dos samurais, desde lá do Japão feudal, né? O jiu-jitsu traz também uma prática que era dos samurais, e que acaba sendo transplantada para o Brasil, né? Algo que a gente tenta apregoar no 38 também. De onde que vem essa fonte primária? Isso aí é uma coisa milenar, né? Não é uma coisa que a gente está desenvolvendo. Nós estamos lendo filósofos, né? Estamos lendo pensadores que deixaram os seus ensinamentos aí, que perduraram pelos séculos, e estamos aplicando esse conhecimento aos nossos dias de hoje. Porque os erros e acertos da humanidade, eles continuam sendo cíclicos. A gente continua tendo esse entendimento de que a liberdade é algo a ser desejado, né? De que a pessoa poder se defender é algo a ser desejado. Então, a busca vem dessas fontes primárias de informação. É algo que eu acho que é muito importante, tem um valor grande, acaba sendo uma releitura daquilo que foi escrito há muito tempo, obviamente contextualizado dentro do que estamos vivendo. Vamos para a terceira citação, então, agora essa sim de Marco Aurélio, o filósofo imperador, que diz: quem privilegia a razão, seu Deus interior e o culto silencioso de sua virtude íntima, não se presta a espetáculo, não se lamenta, não procura a solidão nem a multidão, mas viverá sem desejos e sem temor. Nisso reside o maior dos bens. Que citação forte para ser a última que a gente vai trazer aí, né? A última ronda, a última citação. A pessoa que privilegia a razão, né? O seu Deus interior, a sua conversa com algo maior que ela, né? Com algum espírito. E o culto silencioso da virtude íntima. Este não se presta a espetáculo. Não se lamenta, não procura a solidão nem a multidão, mas vive sem desejos e sem temor. A pessoa que vive mais, que tem uma riqueza interior, né, e isso a gente busca no desenvolvimento das virtudes, ela precisa de muito menos exterior, né? A pessoa que é rica internamente, ela precisa cada vez menos de bens exteriores. Tá? Quando eu me sinto feliz com a minha vida, com Deus, eu não preciso de quase nada do lado de fora.
A gente pode chamar isso aí de autonomia, né? O auto é a si próprio e o nomia seria uma lei, né? Aquele que governa a si mesmo, aquilo que tem as suas próprias leis, né? Alguém sugerir que eu tenho que ter tal coisa, de tal marca ou tal bem para ter um status, para ser reconhecidos por terceiros, a pessoa está acima disso, né? A gente vê no nosso código de conduta, que é uma das formas que Aristóteles traz na sua Ética de Virtudes, as formas de se viver, né? Viver uma vida de prazeres mundanos, que nem bicho. Qual que é o segundo estágio? Uma vida de atividade política, que a pessoa busca status, busca fama, busca esse tipo de coisa, né? Também não seria a melhor vida possível que ela pode ter. Seria uma vida de contemplação, aquela vida que o filósofo busca, que é uma riqueza interior. Às vezes perguntam, né? Eu digo, olha, eu me considero uma pessoa muito rica. É, me sinto muito rico porque eu estudo muito todos os dias, eu tento é, desenvolver algumas virtudes dentro de mim e nesse aspecto eu me considero muito rico, sabe? Eu posso não ter o maior QI do mundo, mas intelectualmente eu me considero rico e cada vez mais rico a cada dia que passa, pela prática, pelo menos todas as vezes que eu não me traio, que todo dia eu tento buscar aperfeiçoar um pouco o meu ser e ter essa melhoria contínua. Se eu gosto das coisas e das pessoas, mas eu não dependo delas, né? Eu posso ter uma simpatia, eu posso ter uma utilidade em alguns utensílios que eu tenho, mas eu não posso criar uma situação de dependência, né? Eu tenho que ter autonomia. E se eu não dependo de alguma coisa, as coisas que me dão, o que o destino designa a mim, está bom. A gente tem várias rondas, né, sobre aceitar, assim, sobre entender que não existe um certo e errado, né, a disposição da nossa alma com relação ao todo ordenado do universo, que colocou alguma coisa que deveria ser colocada, porque aquilo ali é o local correto dela. A frustração ela está dentro da minha cabeça porque eu entendi que eu ia saber mais como que o universo tinha que se organizar. Se eu não tenho expectativa e não forço a natureza para me dar nada, bem, já é um dos primeiros caminhos para a paz, né? E nesse momento que as minhas meditações, as minhas orações, né, as minhas conversas, elas são quase só de gratidão. Eu não tenho pedidos, eu tenho a agradecer pelas coisas que eu recebo. Porque justamente quando a gente fala assim de uma amizade verdadeira, que é uma das riquezas de uma pessoa, né? A gente fala de cultivar um bando, cultivar pessoas que tenham se preocupado e gasto centenas, milhares de horas da sua vida numa constante zona de desconforto, mas esse desconforto buscando se aprimorar para no desconforto encontrar a tranquilidade, encontrar a eudaimonia, né? Ter amigos assim é algo que faz a nossa vida ser muito rica, essas amizades verdadeiras. E com esses amigos, nesse vínculo que não é uma mera utilidade, né, mas transcende, eu consigo ficar feliz com as felicidades de terceiro. Então notem, né, como a gente pode ter mais satisfação, né? Obviamente, quando eles tiverem alguma tristeza, se a amizade verdadeira, a gente partilha daquela tristeza, mas está lá para tentar ajudar a superar aquela dificuldade, né? Então tem um ombro amigo e um ombro forte para tentar superar naquilo, né? Eu, em várias instâncias da minha vida, eu sei que eu posso contar com pessoas muito competentes que, tendo simpatia por mim, uma amizade verdadeira, estão dispostos a me estender a mão de uma forma genuína. E esse, então, esse amor que vem de pessoas autônomas, né, pessoas que são autossuficientes, né, conseguem carregar o próprio peso, ou seja, não dependem dos outros, não dependem de pedidos, não dependem de expectativas que elas criam com o universo. Elas têm algo sobrando e em algum momento elas estão dispostas a dividir o tempo delas comigo, a dividir os recursos dela comigo. Isso de fato é o que tem de maior amor, né? Isso que é o amor mais puro que a gente pode receber. O que a gente chama de concórdia, né? O que seria a concórdia? A concórdia é quando os dois corações estão se unindo, né? Então, aqui, essa seria uma das maiores riquezas que a gente pode desenvolver, volto a dizer, a ideia de fazermos esses estudos e nos desenvolvermos intelectualmente, né, moralmente, eticamente, intelectualmente,
é justamente para nos aperfeiçoarmos em grupo, porque sabemos que precisamos de um grupo para avançar esse conhecimento, né? Para essa convivência que nós tenhamos e juntos como grupos possamos evoluir. Tá? Assim eu finalizo, então a última citação, me delonguei um pouquinho aí, tá? Já falei de outras coisas, de fontes primárias de informação, onde que a gente busca aí o nosso conhecimento, como aprofundar isso, né? Como isso aí faz parte da caminhada. E essa caminhada em qualquer coisa que a gente queira fazer, tá? A gente pode querer em qualquer prática de arte marcial, seja qual for, se é boxe, é muay thai, é jiu-jitsu, se a pessoa está querendo praticar, né, em todas essas esferas da vida, no nosso trabalho, para quem estuda, né, em qualquer coisa que a gente faça, né, tentar buscar essa profundidade maior, né, que aquele momento ali ele tenha mais significado e aqueles atos que eu faço possam ser a expressão máxima do meu ser. E a partir do eu posso não conseguir colocar em tudo que eu faço na vida, né? Esse seria o ideal. Mas que pelo menos naquelas coisas que eu decidi fazer muito bem feito e que eu decidi gastar centenas ou milhares de horas na minha vida naquela prática, bem, que eu comece a buscar um pouco mais de profundidade nisso. E daí isso vem do autoconhecimento. E esse autoconhecimento a gente não precisa começar do zero. A gente tem estudos e tem textos de pessoas inteligentíssimas que devotaram a vida a isso. E felizmente muitos desses registros chegam até nós. E como o Heraldo estava comentando ali, que bacana no YouTube dele. Quem não deixou o like, eu peço que deixe o like aí. Vamos tentar bater o nosso recorde, que eu acho que é alguma coisa como 35. Ele estava comentando, né? Pô, eu tô lendo as Meditações de Marco Aurélio, excelente livro, né? A gente acabou de ler a citação dele aqui. E depois ele quer ler A República de Platão. Então imagina assim todo o conhecimento que tem ali que a gente não precisa partir do zero e pode se aperfeiçoar e se desenvolver. Tá? Com isso eu me despeço aí de vocês. Vou deixar agora aberto para os comentários do Tony e o envelopamento dessa última citação e o que esperar aí para os próximos capítulos, né? A gente está tentando elaborar um novo formato aí mais bacana para vocês, para tentar gerar valor para os interessados. Não, acho que sem muitas delongas, eu tinha seria voltar uma casa atrás, Rômulo, então vai ficar aí, quem sabe, já fica a primeira dica para quando a gente voltar daqui a um tempo, reformado aí, em algum formato que, obviamente, aprendendo muito com a UDT. A UDT é a nossa escola, a UDT é nosso laboratório. Então, pessoal do Zoom aqui, pessoal da UDT que está pelo YouTube, vocês são muito importantes no desenvolvimento das estratégias futuras e para a gente sempre buscar o que tanto pregamos, né? Como o Rômulo nos lembra, a excelência, a evolução, óbvio, e a excelência. Então, talvez essa que eu ia voltar uma casa atrás, que era da citação anterior, Rômulo, fica aí como uma dica que pode ser um dos temas que a gente aborde no futuro, dependendo do formato que a gente for chegar, né? Independente do formato, aliás, e de quando isso vier a acontecer, que é aquele lance que você comentou hoje, que eu fiquei rindo, cara, muito bom, né? Que foi assim, ó, caramba, né, cara, a espada é o símbolo da justiça, a espada é o espírito, a alma do samurai, a espada... Como é que o cara, umas décadas atrás, quer ser desarmamentista? Pô, cara, aquilo foi tão engraçado, aquilo que colocou, e é uma reflexão que nos ajuda, me ajuda a ter mantido a sanidade mental em meio a... Eu era muito novinho e era jogado nos leões da covardia numa época em que não era cool falar disso, muito pelo contrário, né? Então, nos debates, lá o que talvez tenha mantido, de alguma forma, essa tranquilidade, eu ser capaz de debater tão novinho, 20 e poucos anos, falando lá com doutores, né? Enfim, especialistas aí de segurança, do direito, psicólogos, chegou a esse nível aí, doutores psicólogos, chegou nesse nível aí, os debates, médicos, chegou nisso, tá? Eu cheguei a ter esse tipo de contra-argumentador do lado oposto, e o que me trouxe tranquilidade e ter, através da razão, não só mantido a calma, mas a lógica, eu creio que seja porque é muito óbvio, né? É muito lógico a força das armas que está disponível na mão dos justos e dos injustos. E que quando ela é reduzida à mão dos injustos, a injustiça só tende a
a aumentar. Então, talvez essa obviedade que o Romulo colocou de forma engraçada hoje, ao analisarmos o vídeo da monja lá, que é magnífico, né? Falando do caminho, né? Do caminho do samurai, do caminho do monge, do Do. E com tantas histórias que ela dividiu magníficas, algumas do próprio Musashi, que é um cara que eu admiro muito, um grande samurai. Então talvez fique esse tema aí para um futuro, Romulo, que é dessa forma, não diria lúdica, mas dessa forma coloquial, né? Como é tão óbvio a questão da espada, né? Como é tão óbvia que quando ela para de ser óbvia, putz, talvez seja um termômetro gravíssimo de uma completa instabilidade, de justiça nessa sociedade, nessa comunidade de sociedade, e talvez até mais, talvez um acusador primário do coletivo psicótico, né? De uma insanidade coletiva. Talvez seja até uma reflexão disso. Eu tenho, só para... É um pensamento que eu tenho aí, então acho que cabe dividir, talvez, tá? Eu acho que se a gente pudesse voltar a um Japão feudal da vida, assim, só a espada, mas sem pólvora, sem arco e flecha, sem aquelas coisas que o cara pode te pegar de longe, assim, na traquinagem, sabe? Só a espada. Guerreiro, assim, ó, vamos treinar. Agora o negócio é o seguinte, a gente se respeita, tá tudo bem entre a gente, só que assim, ó, se passar de um determinado limite, aí a gente, né, eu treinei bastante aqui, eu tô, né, tô sempre afiando a minha espada. Eu acho que a sociedade já está muito melhor, sabe? As pessoas iam estar muito mais tranquilas, muito mais calmas, se respeitando, fazendo muita coisa. Certamente. É né, Não, não, uma certamente. utopia que se forma, sabe? Às vezes eu fico pensando, poxa, daí depois parece que a coisa deu uma decaída forte, né? Deu. Certamente, Romulo, uma pincelada desse papo futuro aí, quem sabe, né? Vamos ver. Com a ajuda, mais uma vez, da UDT, a gente exercita esses formatos e essas reuniões que a gente sempre vai querer ter com vocês. A verdade é essa, independente de número da plateia, mas sempre dependente dessa qualidade incrível que vocês trazem. Rômulo, quem sabe com essa tua proposta, reviveríamos o ciclo e atingiríamos novamente a fase dos homens honrados, como nos conta a monja hoje, que o que deixou mais puto ainda depois de tudo, aquele samurai jovem, com melhor equipamento e talvez, né, com todas as chances de vencer no Musashi, quando perde aquela espada de madeira na cabeça, aquela paulada que não mata, mas sangra, deixou ele ainda mais irritado, porque morrer para o samurai em confronto nas mãos de um outro samurai era o final, né, a despedida mais honrosa ali que você poderia talvez estar dando. Né? Ele não tinha esse problema, esse apego mundano que os fracos tanto desenvolveram e que, ironicamente, nunca fomos tão seguros, tão protegidos, nunca vivemos, talvez, aí tanto com certeza de perdurar, né? Graças a tantas conveniências e tecnologias e confortos, mas, ao mesmo tempo, nunca fomos tão cheios de problema, né? Ansiedades, medrosos, medo de tudo, medo de pedir para a mulher se pode, sei lá, fazer um curso de tiro. Olha o nível, né? Olha o nível dos homens. Então, talvez a dica do Rômulo, revivêssemos esse ciclo. Passaríamos algumas décadas desses desafios da espada, aí encontraríamos uma paz absoluta, porque o nego vai saber que não quer, tem que estar preparado, e essa paz provocaria nos guerreiros, nos nobres, formadores dessa sociedade, talvez até uma fantasia de uma morte honrosa, se eu tiver que proteger a mim e os meus, aquilo que eu acredito, né, em última instância a minha própria dignidade, e eu tiver que morrer defendendo, morro feliz. Né? Então seria, eu acho que o último estágio assim, dessa evolução que a gente, por ignorância por vezes, acha que é a violência, né? Que a violência é uma coisa feia, que a violência, na verdade, era ela que talvez separava os homens dos meninos. E hoje temos uma sociedade difícil de encontrar homens, mas com meninos demais, né? Deixo aberto aqui, como o Rômulo sugeriu, óbvio, incluindo o Rômulo, algum comentário e a gente
passa por esse envelopamento, essa despedida com bastante carinho, alegria e felicidade, que eu já fiz no início, então acho que, né, da minha parte tá bem comunicado isso, sabendo que continuarei os encontrando na única mídia social de mensagem que eu uso, que é o Telegram. Lá tem o grupo da UDT, lá tem o meu pessoal, vocês podem falar comigo sempre. Sim, porventura no Instagram, eu sempre verifico mensagens ali, mas eu peço que evitem, né? Porque é uma mídia barata, né? Uma mídia de pouco peso de seriedade, é uma mídia de brincadeira, né? Via de regra. Apesar de ter muita coisa legal que você pode buscar, mas é de brincadeira. Então eu vou por responsabilidade e carinho por vocês. Pessoas incríveis mandam comentários ali. E eu vou sempre olhar, mas eu olho com pouca frequência, né? Eu olho ali uma vez no dia, venço rapidinho as mensagens, vou olhar só no outro, ou 2 dias depois, né? Até para a gente ter, obviamente, um controle melhor das nossas responsabilidades, nossas atividades, eu tenho evitado bastante. Mas no Telegram é uma ferramenta que eu uso para falar com as pessoas que eu amo e tenho carinho. E na UDT como um todo, né? Através dos nossos vídeos, subscribers lá do Instagram do 38, aí sim, aí eu entro ali para falar naquele grupo, que é demais, é muito legal. E é isso, aberto a... Pessoalmente tem 2 oportunidades daqui a um mês, né? Quem sabe fala delas aí. Pessoalmente, boa, bem lembrado, Rômulo, vai estar eu, vai estar Rômulo, vai estar óbvio o Célio, turma toda do 38 Floripa lá, o 38 sede, óbvio, né? Lá no Santa Catarina, lá no sul. Vamos estar todo mundo na montanha daqui a um mês. O Rômulo tem razão, é um mês mesmo, um mês e um pouquinho, um mês e uns dias. A gente vai estar uma semana inteira, primeiro no encontro da UDT. Exatamente um mês, Tony, dia 24 de agosto. Olha aí que maravilha. Encontro da UDT, né? O Célio agora lembra, e tem uns vídeos legais ali divulgando que a galera fez ali 38, Célio, Boli, todo mundo, Iago. Daí a gente começa na segunda, encontro da UDT, a gente começa o IAT. Cara, se você não é a oportunidade agora de fazer o curso de IAT de instrutor, você nem tem interesse, né? Ou você, talvez as finanças ou as férias não bateram nesse momento, mas é um negócio para você ter em mente, tá? A maioria das pessoas que fazem o curso de formação de instrutores com a gente são pessoas que não buscam a profissão instrutor de tiro, mas buscam essa experiência engrandecedora entre que buscam virtudes, o saber e a verdade. E numa montanha, na natureza maravilhosa, da alimentação, caminha confortável, chuveirinho lá, quente, tudo certo, né? A gente... É um negócio inacreditável, cara. Uma coisa... Se você gosta disso, lógico, né? E eu tenho certeza, ou perto de certeza, que quem nos acompanha gosta disso. É uma experiência incrível, experiência incrível. Então, se planeje para fazer. Se você não consegue fazer, você não é proibido de subir lá e conhecer. Pelo amor de Deus. Vai lá, sobe lá, bate um papo lá com a gente vai estar na correria desses eventos, mas, meu Deus, para mim é uma alegria gigante, especialmente vocês que são um grupo tão seleto, que nos acompanham. Olha que coisa boa, aquele que deseja multidão, e tem porventura essa multidão, né, esse grupo grande de seguidores e de fãs e por aí vai, ironicamente, são os que mais encontram-se sozinhos, solitários, em diversos momentos da vida, muito, muito comumente no dia a dia. Se você vê a história desses grandes aí, músicos, artistas, tem um documentário muito triste do Elvis, que é um cara que eu gosto muito, sou fã da musicalidade dele, acho muito bonito, né? O Elvis. Ironicamente, especialmente ao lado gospel dele, eu acho muito bonito. Digo ironicamente porque por vezes eu sou um duro crítico de instituições, incluindo as religiosas, né? Isso não é novidade para ninguém, apesar de ser um cara espiritualizado, muito espiritualizado. Mas eu acho muito bonito música gospel, e especialmente as do Elvis. Por isso que eu falo, entre aspas, ironicamente, muito bonito. E era uma vida horrível, cara. Você vê a vida dele, né? Um cara sozinho, solitário. Tu vê os caras mais incríveis aí, às vezes até de talentos, merecedores desse bando de admiradores. Não estou falando desse fuleiro aí do Instagram de hoje, pelo amor de Deus, isso aí nem entra nas nossas conversas. Estou falando dos grandes de verdade, né? Alguém sabe aqui, o Elvis alguma vez disse que queria multidão de fãs, senão milhares, milhões de pessoas e todo aquele dinheiro, talvez nunca quis nada, ele só queria cantar a musiquinha dele e viver com a mãezinha dele, né? Morreu lá, morou na casa com a mãe que ele construiu para a mãe dele, que ele morava com a mãe.
abandonado, né, na fase final da vida pela esposa, filha, uma coisa deve ter sido dura para ele. Então você veja que a multidão, atrair a multidão, parece-nos que há um fenômeno, talvez aí uma área que eu não conheço nada, apesar de ter fascínio, e o meu amigo Romulo vai ter que me ensinar alguma coisa ainda, cara. A física quântica é uma coisa tão complexa, talvez há uma explicação ali, até doida ali, física nisso, são os que acabam mais solitários, né? Então, justamente ter vocês, que não é multidão nenhuma e nunca queremos, e não é o ponto, a turma da UDT, a turma aqui, dessas conversas mais intelectualizadas, mais profundas, é talvez a confirmação de que não estamos sozinhos, né? Temos os melhores aí. E vocês sim, é um prazer conversar com vocês, ajudar se eu posso ajudar no que for. E como todos vocês sabem, tem acesso direto aí a ferramenta de conversa pessoal, que seria o Telegram, ou através da própria UDT. E é através dela que a gente vai evoluir para as próximas etapas e projetos com vocês, para a gente só entrar com projetos que sejam dignos da altura dos participantes, que são vocês. A gente não pode errar, né? A gente só pode acertar. A gente não se permite erros. Não se permite. A busca da excelência para nós é constante, é diária, e a gente é capaz de mitigar os erros porque houve vocês, especialmente por isso. É isso então, Rômulo, se não tivermos mais nada, despeço-me aqui, é isso, um abraço, obrigado por esses meses aí juntos, e aquela máxima de sempre, né? Mantenha-se treinado, esteja sempre afiado, porque nunca se sabe quando que a velocidade intelectual de pensamento, não é do gatilho não, essa aí é muito fácil, essa aí é óbvia, tem que treinar todo dia, não tem jeito, mas a do pensamento, da gestão de crise, quando nada parece funcionar e o caos bateu à sua porta, a sua filhinha olhar assim, de baixo para cima no olho do papai, segurar a sua mão, a sua mulher segurando o choro com o filho no colo, e você sabe o que fazer. Aí esse dia você vai saber o homem que você é feito. Aí isso tem que estar sempre afiado. Um abraço, meus irmãos. Valeu.